Alô, torcedor do Mengão, aquele abraço. Sou o Alan dos Santos falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Nessa tarde aí de hoje aí, né? Uma tarde um pouco fria, né? E chuvosa no Rio de Janeiro, tarde de terça-feira. Mas no Ninho do Urubu parece que esquentou e esquentou até demais, né? Antes das notícias do Flamengo, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante para nós e mais. Me ajude a bater essa meta aí de chegar à meta de 1.000 inscritos aí até o final do ano. E vamos falar aí sobre o que aconteceu aí entre o Gerson e o Varela, né? Parece que o pau comeu lá no Ninho do Urubu, né? Vamos falar sobre isso agora. Menos de um mês aí, entre aquela agressão aí do ex-preparador físico Pablo Fernandes em cima do zagueiro, do atacante Pedro, né? Agora foi a vez dos ânimos se esquentarem lá no Ninho do Urubu, nos treinamentos de hoje, né? Preparando aí, Sampaoli preparando aí essa equipe, né? Para participar do MMA, ou não sei se é para participar do MMA ou é participar do confronto contra o Grêmio, né? Porque o pau cantou lá na Gávea, na Gávea não, no Ninho do Urubu, lá em Vargem Grande, né? Após uma entrada do Gerson, né? Em cima do Varela, o Varela ali, segundo a OGS, começa a reclamar, a questionar ali com o Pablo, né? O zagueiro Pablo. E o Coringa foi tirar satisfação, chegou para o cara, o que esse cara tá falando aí? E parte para cima vai tirar satisfação com o Varela. E o Varela começa a se exaltar e parece que parte para cima do Gerson, né? Só que acaba levando a pior. Parece que o Gerson esquiva aí do Varela e aplica aí alguns socos, e um dos socos pegou aí em cheio aí no nariz, né? Do Guilherme Varela. Depois chegou aquela turma do deixa disso, mas já era tarde demais. O lateral já estava nocauteado aí, né? Pelo atual campeão Meia Gerson, né? O Gerson Balboa agora, né? Cara, é incrível como que é a falta de profissionalismo e como que as coisas não andam bem, né? No Flamengo. Parece que toda vez o raio tá caindo no mesmo lugar, né? Teve aquela briga, né, com o Pedro, aí daqui a pouco tem a insatisfação de alguns jogadores com o treinador, e daqui a pouco tem essa briga aí do Gerson com o Varela. Cara, o que tá aí? Veio a eliminação, né? Antes veio a eliminação precoce, né, da Libertadores, e cada vez piorando. Eu já tenho até medo para pro dia de amanhã, pro jogo de amanhã contra o Grêmio. Sinceramente, eu tenho até medo, porque o Flamengo está montando aí, parece que está montando um verdadeiro esquadrão aí do MMA brasileiro para poder fazer competição aí, né? Lá dentro do Flamengo tá um ringue só. Espero que essa vontade toda, essa gana de vencer aí, né? Eles partem para o campo, né? Para jogar um futebol que não tem jogado há algum tempo, né? Então tá aí. Aí é o que eu falo. Mais uma vez eu falo que a falta de um diretor executivo, a falta de um gerente de futebol, não é o gerente de futebol, você vai falar, não, mas a gente tem um gerente de futebol, é o Fabinho Soldado, ele é gerente de futebol. Não, aquilo lá é um engano bobo, né? Ele tá lá botaram ele lá, ele não tem nem competência para estar no Flamengo, quanto mais ser o gerente de futebol do Flamengo. Essa que é a verdade. E aí as brigas acontecem. É torcedores manifestando aí faixas no Maracanã, é treinador quando faz substituição chamado de burro, é atleta que quando é substituído não volta para o segundo tempo, foi o caso do Arrascaeta no jogo contra o São Paulo aqui do Maracanã. Então o clima do clima no Flamengo não é o dos melhores, parece que está afundando. Essa diretoria parece que está se afundando num caos. E parece que toda a incompetência da diretoria no longo do tempo que estava sendo escondido pelos títulos, né, e alguns bons resultados dessa equipe, agora está tudo se aflorando, né? Eles, o Rodolfo Landim pediu tanto a contratação do Jorge Sampaoli, e hoje o Jorge Sampaoli não tem mais o comando da equipe. E, entanto, até parece que algumas informações aí são faladas, né? Teve jornalista que falou que ele meio que deu as costas ali praticamente para o que estava acontecendo, para a briga.
No entanto, outros já falam que ele chamou, depois dos ânimos ali, um pouco ter esfriado um pouco, ele chamou ali, convocou uma reunião ali, convocando os líderes, né, da equipe, né? No fim, e realmente não tem como. O treinador ele vai fazer o quê? O São Paulo vai entrar no meio da briga lá, vai entrar no pau também, porque o Gerson tem 1 metro e pouco, né? 1,84 m, né? O cara, o outro lá também tem 1,77 m, se não me engano. O que o baixinho daquele jeito, já um coroa já, o São Paulo vai se meter na ideia, vai se meter para quê? Quem tem que separar é os outros amigos de trabalho, os colegas de trabalho ali, os jogadores, né? Eles que tem que separar. A turma do deixa disso que tem que entrar em ação, né? E o São Paulo tem que tomar as medidas cabíveis, que foi o que ele fez aqui, né? No final do treinamento, São Paulo se reuniu com alguns jogadores do elenco, né? Para conversar com portas fechadas ali no Ninho do Urubu. Nessa reunião esteve presente ali Gabigol, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e o diretor de futebol Bruno Spindel. Marcos Braz nem no CT do Ninho do Urubu ele tá. Você tá vendo essa passividade do Marcos Braz? Eu vou te falar por quê. Porque tirando o Jorge Jesus, ele foi o único técnico que não foi contratado pelo aval do Marcos Braz. Ele foi um aval do BAP, de outras forças dentro, e justamente uma força que bate contrário no Marcos Braz. É por isso que ele não está fazendo esforço nenhum. Ele não faz. Você não vê o Marcos Braz fazendo esforço nenhum para defender o Sampaoli. Você não vê o Marcos Braz fazendo esforço nenhum para estar dando apoio moral ao Sampaoli. É por causa disso. Então é briga interna do Flamengo, né? As brigas internas aí, os conflitos políticos do Flamengo, afundando o futebol do Flamengo. Quando o BAP, aí vocês falam assim, não, mas o certo é tirar o Marcos Braz, vai tirar o Marcos Braz, vai ficar tudo bem. Tirar o Marcos Braz, vai tirar o Juan, vai tirar o Fabinho Soldado, vai tirar o Spindle, vai ficar tudo bem. Será? Sabe por quê? Quem tirou o Paulo Pelaipe foi o BAP. Ele que mandou o Paulo Pelaipe embora. E botou outro profissional? Não. Na ocasião, ele botou o Bruno Spindel, que eram os olhos dele, para ficar no futebol ali. Então é tudo questão de... o Flamengo hoje vive... é como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, e as oposições ali, aqueles que são do lado do Rodolfo Landim, agem de um jogo, e de outro, e aqueles que agem na outra chapa ali. Então eles ficam ali sempre colocando uma simples fagulha, vira um fogaréu, porque é isso que o Flamengo está vivendo, um verdadeiro caldeirão. Então eles usam de tudo, usam do técnico escolher um outro jogador por preferência, usam do técnico chamar, não conseguir acertar o time, usam porque aquele grupo de jogadores que não estão sendo utilizados começam a falar do técnico, começam a abrir para a imprensa, e essa outra parte aí da política, que não é a favor do Rodolfo Landim, dessa diretoria, começa a questionar, começa a fazer esse tumulto todo. Então eu falo, o Flamengo está entregue às baratas, né? O Flamengo está entregue às baratas. Então essa reunião ela teve aí no Ninho do Urubu, foi de portas fechadas, não divulgaram o que falaram ali, mas com certeza foi algo que não foi algo muito legal, foi algo que para poder tentar juntar os cacos, porque o Flamengo hoje está nos cacos. A torcida hoje protestou mais uma vez aí, né? Mais uma vez, protesta aí contra a diretoria, né? Aqui, ó, tá as faixas aqui, ó. Vou ver se eu consigo botar aqui, ó. Caramba, não tá conseguindo. Não tô conseguindo focar. Não deu pra focar. Não deu pra vocês verem, né? Mas tá horrível. O Flamengo hoje vive um momento ruim. Vou botar aqui, nem vou poder falar, porque são palavrões aqui, né? E
estão falando aqui da diretoria, estão falando aqui do Sampaoli, né? Só sei que várias faixas foram colocadas no caminho ali, nos arredores ali do Ninho do Urubu, né? Os jogadores, a comissão técnica vai passar de carro ali e eles vão ver. Então, complicado, cara. O Flamengo hoje vive uma turbulência. Agora nós vamos ter aí mais uma baixa, né? Porque provavelmente o Guilherme Varela, que seria o titular na lateral direita, não vai poder ter, não tem condições, não vai ter condição de jogar, né? O jogo já é amanhã. Deve entrar o Mateuzinho, que tá parado aí há tempão, parado. Então quem saiu perdendo? O Flamengo. As brigas internas, quem sai perdendo é o próprio clube. E estão dando um prato cheio pro Grêmio amanhã vir aqui no Maracanã e tirar sarro da cara dos flamenguistas. Tirar sarro da cara dos torcedores. Ir lá e reverter o placar de 2-0, que não é impossível, né? E tá aí. Ontem teve um jogo aí, né? Do Vasco, né? Vasco e Red Bull Bragantino, né? Alguns torcedores aí se irritaram muito aí, né? O jogo acabou empatado em 1-1, porque o Matheus Gonçalves ali, ele, pouco tempo que ele jogou ali, jogou muito, mostrou muito, muito futebol, teve até uma nota muito alta ali, 7,3, 7,6, sei lá, né, no SofaScore, né, dando passes, né, arriscando chutes. Quer dizer, é o que eu falei, a janela de transferência do Flamengo foi horrível. Por quê? Emprestou o Gonçalves, vendeu o Matheus França, vendeu outros jogadores aí que poderiam estar no elenco, não utilizam certos jogadores que poderiam estar sendo utilizados com mais frequência, que é o caso do Cleiton, o zagueiro menino Cleiton, o menino Igor Jesus poderia ter sido, sido mais, pode ser mais aproveitado nesse grupo, né? Outro jogador que eu queria ver muito jogar, mas na posição ali de centroavante ali, o menino André, né? É um cara que pode, o filho, que a gente fala que é o filho do Bruno Henrique, é um cara que tem velocidade, é um cara que pode jogar aí, o São Paulo poderia armar aí, tá jogando ele ali ao lado do Pedro ali, né? Tirar um pouco esse Gabigol, afastar um pouco os jogadores, jogadores que não têm rendido, né? O caso do Everton Ribeiro, o caso do próprio Gabigol mesmo, não tem rendido nada. O Gerson, né, também não tem rendido lá grandes coisas. O Alan não tem rendido, tem jogado muito mal. Então, tem jogadores ali que tá pedindo para ficar no banco. Mas o Flamengo hoje não tem o elenco. Vai botar quem? Vai tirar o Gerson, vai botar quem? Vai tirar o Thiago Maia, vai colocar quem? Vai tirar o Alan, vai colocar quem? Porque o Flamengo não tem um elenco mais recheado. Então fica complicado. A diretoria acabou com o time, a diretoria acabou com o elenco, a diretoria vendeu quem não deveria vender. Complicado, galera. Então essas são as notícias do dia de hoje, né? A preparação do Flamengo segue normalmente para o jogo de amanhã, né? E ainda a diretoria do Flamengo ainda colocou uma nota ali ainda, antes de a gente encerrar, não poderia deixar de falar, uma nota absurda. Falou que o que aconteceu da agressão do Gerson aí no Varela, essa briga aí, foi só porque o treino tava um treino muito intenso. Caraca, você tá treinando pra quê? Pra jogar futebol ou pra bater nos outros? Complicado. É isso que eu falo mais uma vez, eu vou repetir aqui, pra encerrar o vídeo. A falta de um gerente de futebol competente resulta nisso. E enquanto nós tivermos uma diretoria incompetente, uma diretoria burra, uma diretoria com pensamentos do futebol de 20, 30 anos atrás, nós vamos ficar para trás. Você está vendo aí o Botafogo fazendo um grande trabalho, o John Textor está de parabéns fazendo um grande trabalho aí no Botafogo, pegou um time sucateado, contratou um grande técnico, contratou alguns jogadores que nem conhecidos eram, formou um elenco, apesar de ser um elenco enxuto, pequenininho, pequeno,
mas é um elenco unido, é um elenco que tem jogado futebol, está disparado na liderança do Campeonato Brasileiro e dificilmente vai perder o Campeonato Brasileiro. E ano que vem vai para a Libertadores, com grande chance de ser campeão. Por quê? Com certeza, John Textor, sendo campeão, ele vai preparar um time para chegar na Libertadores, ele não vai preparar um time para disputar uma Libertadores. Ele vai preparar um time para ser campeão da Libertadores. Você pode ter certeza disso. O Botafogo vai dar trabalho nos últimos anos. E o Flamengo? Com a receita de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de receita. Não adianta você ter receita de mais de 1 bilhão, não adianta você fazer mais de 300 milhões em venda de jogadores se continuar essa bagunça. Fico com esse vídeo, termino aqui, né? Nessa tarde de terça-feira, né? E amanhã a gente volta aí, se Deus quiser, com mais notícias aí do Flamengo. Me ajuda a bater essa meta de mil inscritos aí até o final do ano. Fique com Deus e fui!